qual um caminho de iniciativas, decisões, atitudes para quem deseja prosperar, para virar o ano com uma outra perspectiva, outra realidade? O primeiro passo é a gente entender que o que muda uma vida não é o calendário, é a sua decisão. E prosperidade é decisão, que é uma coisa que atrapalha muito a lei da atração, é ansiedade, ficar em cima, Porque isso também é vibrar na escassez. Eu ver o que eu não tenho, o que não chega, não acontece logo, não tá dando certo pra mim. É porque tem que ter paciência com o processo da prosperidade. Se eu fico só olhando pra minha conta sem dinheiro, pras contas pra pagar, reclamando do boleto, aquilo vai ser mais abundante ainda, mais aquilo eu vou trazer pra minha vida. Porque só daquilo eu falo, só do problema eu observo. Agora, se eu olhar pra um outro lado que tá fluindo, que tá dando certo, que tá funcionando, aí as coisas vão andar pra você. Faz um hábito novo também pra prosperidade, pra você olhar as coisas que você deseja, vai no lugar, sente o cheiro. Olá, hoje eu quero te levar para conhecer a Imagens Bahia, a loja que fica aqui na Avenida Aricanduva, zona leste de São Paulo. Você passar na porta, você vai ver essa imagem de São Jorge icônica, que inclusive fez parte da nossa festa de Ogum, compôs o nosso altar. E se você vier de carro aqui na loja, tem estacionamento, tá? Bem despreocupado. Bem, vamos conhecer. Você encontra uma diversidade enorme de produtos. Não só imagens fabricadas pela própria Imagens Bahia desde 1934, mas também produtos que servem para o nosso cotidiano, as nossas magias, oferendas práticas dentro do terreiro. Dá só uma olhada na diversidade que você encontra aqui dentro. Uma característica forte da Imagens Bahia é exatamente fabricar imagens de qualidade e exclusivas. Por exemplo, essa de seu Zé Pilintra, icônica, que a gente encontra na porta de alguns terreiros, às vezes com alguidar, que tem moeda, sabe? Que o pessoal vai lá deixar uma paga, um agrado pro seu Zé. E a gente encontra aqui uma diversidade de coisas para as nossas oferendas também. O dendê, o mel, os alguidares, tudo na mão, fácil pra gente pegar e fazer, só isso. E aqui tem alguns turíbulos bem legais pra gente fazer defumação. Então, quer dizer, você já compra a tua erva, uma alfazema aqui perfeita, ó, já põe no turíbulo e já faz a sua defumação. Tua casa, teu terreiro, teu comércio, né? Tem tudo aqui. Aqui não tem só imagem de umbanda, católica, mas também budista, da quimbanda, das tradições de magia diversas, de vários formatos, cores. Eu gosto muito. E como toda loja de umbanda, né, a gente aqui encontra também alguns preparos já prontos pra gente levar pra casa, tipo banho de 21 ervas, banho de pombagira, banho de abô. Inclusive é aqui que eu tenho comprado as velas pro meu altar, pra minha tronqueira, pras minhas magias, pros meus rituais. Tem vela de todo tipo, exatamente por isso que eu gosto daqui. Aqui a gente encontra também uma variedade muito boa de charutos, de cigarro de palha, de cigarrilha, com piteira, sem piteira. Muito útil para as nossas entidades, para o nosso dia a dia no terreiro. Quem mais gosta de incenso aí? Eu adoro. Aqui você encontra alguns incensários, alguns formatos até de velas aromáticas e essências também. A gente usa muito, tá? A gente usa muito dentro de terreiro. Já estou escolhendo um punhal, uma adaga nova para levar lá pro meu Exu. Umas opções bem legais aqui. Olha essa daqui que linda. Coisa linda. Pesada, tá? Pesada, toda talhada. Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Barbieri Podcast. Hoje eu recebo alguém que eu tô aqui há muito tempo já, tentando essa oportunidade, já tínhamos marcado datas, desmarca aí porque muita correria. O convidado é especial demais. Recebo hoje o terapeuta, escritor e um dos maiores nomes de prosperidade no Brasil, William Sanches, que vai falar pra gente tudo sobre a sua vida, querido, seu caminho espiritual, contribui muito. E eu quero aproveitar para dizer que eu sou seu fã. Que honra, que honra. Aprendo muito com você, tô sempre obrigado. Acompanhando suas postagens, tudo que você coloca lá. Muito obrigado. E a gente aprende muito com essa troca, né? Com essa, sem dúvidas. Com essa nossa cabeça aberta, porque eu acredito que quando você fecha a cabeça e fala, já sei tudo, você não tem mais possibilidade de aprendizado. É, né? Verdade. O observar já é um aprendizado imenso, né? Se a gente sabe observar, entrar em uma capacidade de observar mesmo, né? Sem crítica, sem julgamento, né? Maravilhoso. Desligar o botãozinho de julgamento. Exatamente. Que bom ter você aqui. Muito feliz, te acompanho há muito tempo. Acompanho o seu trabalho na internet, vejo que você é alguém que realmente impacta a vida das pessoas. Obrigado. Esse caminho de prosperidade entrou na sua vida quando, assim? Quando você falou, eu quero ensinar prosperidade?
Nós estávamos falando aqui agora há pouco, aqui fora na rádio, nos bastidores, a gente estava conversando com a Miriam, e aí eu estava lembrando do Gasparetto. Então, 2000 foi um ano que eu vim morar em São Paulo, mas eu vim de uma família muito pobre, a gente trabalhava na feira, então meu pai trabalhava na feira, minha mãe também, eu também, a gente trabalhava com meu pai na feira, vendendo peixe. E eu sempre me questionava aquela coisa da escassez, da pobreza. E toda vez que eu falava alguma coisa, não, eu quero fazer faculdade, quero ir para São Paulo, quero estudar, por que a gente é pobre? Aquelas perguntas que adolescente fica fazendo, eu sempre escutava assim, porque Deus quis assim. Porque tem que ser assim. Você veio de um berço religioso? Religioso, tá. né? Evangélica. Tá. E aí, eu lembro que eu não aceitava muito aquelas respostas prontas que vinham, porque é a observação. Eu observava as pessoas e eu pensava assim, por que aquela pessoa prosperou? Por que aquela pessoa foi para frente e outra ficou na escassez? Às vezes até mesmo na própria família, né? E quando eu vim para São Paulo, eu fiquei sabendo do Luiz Gasparetto que ele dava cursos de prosperidade. E eu comecei a ir muito nos cursos dele, ali no Ipiranga, no espaço dele. Legal. E eu fazia os cursos de prosperidade. E aí, quando eu ouvia ele falar de prosperidade, eu falava assim, é isso que eu penso, é isso que eu acho também, sabe? E eu comecei a aplicar muito na minha vida. E aí eu me formei, fui professor universitário, trabalhei como professor durante alguns anos, e no meio do caminho eu fui fazendo a transição para terapeuta. Mas eu fui já escrevendo livros sobre o que eu pensava, sobre o que eu estudava, sobre prosperidade. E aí eu nunca aceitei aquela coisa de escassez, porque eu ficava pensando, por que algumas pessoas viviam na prosperidade e outras na escassez? E a primeira coisa que eu fazia com as coisas que eu estudava era aplicar na minha vida. Então, aplicava e dava certo. Aplicava alguma técnica, não funcionava, essa eu não passava para frente. E aí eu comecei a passar para frente muitas coisas que eu aprendia e aplicava na minha vida e tinha funcionava para você falou, eu vou transbordar. Vou transbordar. E aí eu comecei a usar primeiro no consultório. Então, as minhas pacientes chegavam, eu usava a PNL, hipnose no consultório, e elas voltavam na semana seguinte com outra cara. E eu brincava assim, não é clínica de cirurgia plástica, mas as pessoas voltam com outra cara. Então, isso aqui dá muito resultado, funciona muito. E eu comecei a gravar para o YouTube os vídeos com as técnicas, com as coisas. Esse ano que vem agora, meu canal vai fazer 12 anos de YouTube. Uau! 12 anos no YouTube, sem parar de produzir. Então, toda semana tem vídeo novo em 12 anos. Incrível. Nunca parei de produzir. Então, sobre prosperidade, sobre desenvolvimento pessoal. E aí as pessoas que não vinham no consultório, mas acessavam aquele conhecimento ou numa palestra, ou num vídeo, ou nos meus cursos, também tinham muito resultado. Então, eu quis muito passar para frente aquilo de prosperidade que eu aprendi. Então, como você me perguntou, quando começou, eu não sei te dizer, foi um ponto aqui. Eu acho que desde pequeno eu observava. Entendi. Por exemplo, eu tinha uma tia que morava em São Paulo. Eu nasci em São Roque, depois nós moramos muitos anos em Itapevi. E aí, eu nas férias, vinha passar as férias na casa da minha tia em São Paulo. Então, eu achava super chique que ela morava num apartamento. Ela tinha telefone. Então, lá nos anos 80, você sabe que telefone era uma coisa muito cara, pessoas, né? Pouquíssimas famílias. Tinha, e era uma coisa muito cara, né? Pra você comprar uma linha telefônica. E essa minha tia tinha telefone. Tanto é que ela falava assim, você pode fazer uma ligação. Que para mim era o auge, aquilo, pegar o telefone e falar com outra pessoa. E eu ficava me questionando, por que aquela tia trabalhava no banco, tinha apartamento, tinha telefone, tinha carro, e o restante da família não tinha? Como ela pensava, né? Como ela agia, como foram as oportunidades dela. Isso criança, eu tenho essa noção, você tinha essa percepção. Por que a gente não tem telefone? Sabe? Esse é um exemplo do telefone, é uma coisa que ficou muito forte para mim. Nos anos 80 tinha uma febre daquelas ligações, que você ligava ou para falar com a turma do Chaves, né? Ou para falar com a turma da Mônica, ou para ouvir a piada do Ari Toledo. Era o auge que tinha, você ouvir uma coisinha gravada no telefone, e eles cobravam por isso, né? É verdade. E aí minha tia falava, você tem direito a uma ligação, você quer ligar para quem para ouvir? O quê? Qual personagem, né? E eu ligava. E olha que interessante, eu ligava muito para turma da Mônica, para ouvir uma historinha rápida ali e tal. E o ano passado, eu virei personagem da Turma da Mônica num dos livros que fala sobre o poder mental. Incrível, parabéns.
E eu aí fiquei encantado. Obrigado. E a força de você não desistir daquilo que você tem dentro, né? Do desejo de dar certo. Completamente. Do desejo de funcionar, de fazer com verdade. Porque eu acredito que quem não faz com verdade, e você sabe muito bem disso, não continua, né? Porque vai desaparecer em algum momento, vai desaparecendo. Não sustenta. Não sustenta porque é um personagem. E então eu procuro fazer sempre com muita verdade tudo que eu faço para as pessoas. Eu encontrei uma moça agora aqui também, ela falou assim, eu sou quintessência. Legal. Que é esse trabalho que eu trouxe para você. Incrível. Que as pessoas me encontram e falam, eu sou quintessência. Que o Quintessência é um livro que eu escrevi tudo sobre o poder da mente, sobre lei da atração, prosperidade, que realmente muda a vida das pessoas. E eu transformei ele num curso também, as pessoas têm acesso ao curso. E então, só desse curso, do Quintessência, são mais de 40 mil alunos que fizeram esse curso. Uau. E no total de alunos, são mais de 110 mil alunos que fizeram os cursos. Ao longo de todo o tempo que ele existe. Esses anos, Então, quer dizer, muitas pessoas foram impactadas. Esse livro também já saiu em Portugal. Esse aqui, que é o Em Mim Basta, ele saiu no Brasil, saiu em Portugal, no português de Portugal, e saiu para toda a América Latina em espanhol também. Legal. Que esse foi um grande best-seller que eu lancei. Em Mim Basta, maravilhoso. Eu trouxe os meus 2 best-sellers para você. Maravilhoso. Você tem quantos livros publicados? São 35 no total. 35? Eu não tinha Entre ideia. infantis e livros para Uau! Eu me lembro de um que você escreveu que me chamou a atenção. Que é Traga o Seu Amor de Volta. Em 21 dias. Em 21 dias. Eu falei, gente, essa chamada é maravilhosa. É uma provocação, eu né? Sei. Eu fiz aquela plaquinha, igual aquelas plaquinhas que tem no poste. Que uma vez eu estava no trânsito, vendo a plaquinha no poste assim, traga o seu amor de volta em 3 dias. Traga o seu amor de volta em 48 horas. Aí eu pensei, se tem gente que está fazendo alguma coisa para trazer um outro de volta, por que ela não traz o amor próprio primeiro, né? É verdade. E aí eu fiz a provocação, traga seu amor de volta em 21 Maravilhoso. dias. Mas esse livro não tem mais, está esgotado. É mesmo? Está fora de mercado há muito tempo. Eu vou relançar ele. Relança aqui, tem uma chamada maravilhosa. E dentro desses 21 dias tinha o quê? Um programa ali? 21 dias que a pessoa fazia um programa de reprogramação mental sobre amor próprio e autoestima. Que incrível. E ele também foi assim um querido, esse livro. Muitas pessoas pegavam o livro, às vezes falava que achava que era para trazer outra pessoa de volta e tinha um baque, né? Porque a verdade é, você não tem que se preocupar em trazer os outros se você não trouxer você primeiro. Com certeza. Se você não se amar, se você não se cuidar, se você não se colocar em primeiro lugar, não tem como você exigir do outro que faça isso por você. Não tem. Então o livro tem essa lição. Que incrível. E na época me chamou muita atenção. Relança. Por causa de você meu público é muito feminino. Eu tenho um público assim, acho que 65, 70% mulheres. Tanto no YouTube quanto nas outras redes. E eu vejo essa busca, eu não sei se essa busca de maneira consciente, mas essa necessidade desse resgate do amor próprio. Então a sacada do livro é genial. É genial, porque é a dor de grande parte das pessoas que nos acompanham. Sabe por quê? Eu acho que do mesmo jeito que acontece com a prosperidade, acontece com o amor próprio. Porque a gente não aprende na escola sobre prosperidade, sobre acreditar em você, né? Até hoje é uma dificuldade. E o amor próprio também. Então a gente aprende sempre a fazer para o outro. Ninguém está dizendo que não é para você fazer caridade, não é para você ajudar, é ótimo, é maravilhoso. Mas primeiro, você tem que fazer o quê? Por você, né? Ame o próximo como você ama a si mesmo. Com certeza. Então você primeiro precisa se resgatar, se buscar no meio desse caminho. E a gente não aprendeu isso, criança. E quando a gente vai crescendo e vai começando a acordar, vai começando a fazer isso, a gente se sente até errado, se sente angustiado, se sente egoísta. Egoísta, é como se o amor próprio fosse algo egoísta. Tipo, como eu vou fazer? Você vê as mulheres, às vezes, a própria mãe, ela abre mão de tudo para fazer para todo mundo. Então, o pessoal está em casa e vai pedir uma pizza. Mãe, você quer do quê? Ela fala, qualquer uma que vocês pedirem tá bom para mim. Ela não percebe, mas ela abriu mão de um desejo, de se impor, de dizer o que ela gosta. O que vocês procurarem, o que vocês fizerem, para mim tá bom. E não é assim, você tem que dizer, eu quero um pedaço de calabresa com mussarela. E a queixa da pessoa é, ninguém pensa em mim. Ninguém pensa em mim. Não é? Porque ela não pensou. Exato. Mas muitas vezes ela não foi educada para... Então depois, às vezes, o marido passa, o filho passa, e aí vem a síndrome do ninho vazio, que a pessoa fica se sentindo sozinha, porque ela não se acostumou de estar consigo mesma, né? Isso tem tudo a ver com a prosperidade. Porque se a pessoa não se colocar numa posição, ela não querer estar num lugar legal,
O que vai acontecer com ela nesse momento? Ela vai trair o quê? Que tipo de energia? Que tipo de atração? O que ela vai vibrar? Sim. Ela vai vibrar sempre no não merecimento. Sim. E se a gente não merece, não trabalha o merecimento, não tem como prosperar. O merecimento, ele vem, ele é uma premissa de uma vida próspera. Quando eu falo de lei da atração, eu explico assim, a lei da atração, ela é um nome secundário, mas ela é o nome mais famoso. Lei da atração, todo mundo ouve, fala, conhece. Mas o que funciona mesmo é o que está por trás da lei da atração, que é a lei da vibração. Então, todo pensamento ativa um sentimento que produz uma vibração. Se eu penso coisas que vão me gerar medo, eu vou vibrar no medo. Do mesmo jeito, o não merecimento. Se você vai dar um presente para alguém, a pessoa fala, ai, não mereço, para que comigo? Não precisava. Não precisava, ela está se defendendo. Aceite, agradeça. Ou ela compra um carro, ela fica pensando assim, será que não é muito para mim? Será que eu não exagerei? Não, mas essa roupa está muito cara, eu vou pegar aquela outra ali, mas na promoção, porque acho que eu não mereço aquela bonita. Então eu digo sempre, eu me amo e tá tudo bem, a frase que eu mais falo, eu me amo e me coloco em primeiro lugar, eu me amo e só aceito o melhor. Então você vai trabalhando essas afirmações, reprogramando a tua mente para o merecimento. Você pode fazer qualquer lista de desejos, lista de sonhos, você pode usar qualquer técnica da lei da atração. Se você tiver aí dentro um sentimento de não merecimento, você não consegue conectar com a prosperidade. E isso eu tive que aprender muitas vezes comigo, porque eu me sabotei. Então, às vezes, estava tudo dando certo, estava tudo bonito, estava tudo funcionando, inconscientemente eu me sabotava porque não me achava merecedor daquilo. Sem perceber. Sem perceber, porque vai para o subconsciente, né? Silencioso. Só que a energia do subconsciente está ali funcionando e a gente se sabota, se boicota. É mesmo? As mulheres, às vezes, olham um homem bonito, paquerando. E o homem tá paquerando, tá olhando, e ela fala assim, não é comigo, não é possível um homem bonito desse olhar para mim. Olha como ela se coloca, como não merece. Então já vai, o amor próprio tá lá embaixo, a autoestima tá lá embaixo, e o não merecimento, quer dizer, eu não mereço aquilo, eu não mereço o melhor, eu não mereço o mais bonito. Então, primeira lei, se eu pudesse colocar da prosperidade, é o merecimento. Se eu não trabalhar o meu merecimento de estar num lugar bonito, de aceitar coisas legais e bonitas, é o merecimento. Senão eu vou estar sempre no rodapé. Né? E rodapé é para as baratas. A gente tem que estar 1,5 metro acima do chão, onde ficam os quadros bons, as obras de arte. Que é aí que a gente tem que se colocar. Mas enquanto você ficar se sentindo no rodapé, você só vai atrair esse tipo de coisa. Aí atrai o homem tranqueira, sócio que te rouba, colega de trabalho que te engana, parente que não te paga. E você vai arrumando amigo tranqueira, você vai só atraindo aquilo que valida o teu baixo merecimento, né? E hoje a gente tem um agravante muito grande, que é o poder do celular na comparação. Olha só que interessante. Antes, quando nós não tínhamos celular, na nossa época de escola, a gente comparava a caixinha do lápis de cor, né? Eu lembro que eu tinha uma colega que tinha uma caixinha de lápis de cor com 2 andares. Aquilo era prosperidade, né? A minha era lápis de cor pequenininho ainda, só 12, acho que era. O dela era de 24, 2 andares, né? De lápis de cor. A gente já olhava e falava, olha, ela tem uma caixa maravilhosa, né? Ostentação. A família tem dinheiro, tem condições. Depois a gente vai crescendo e vai percebendo que tem colega que o pai busca de carro, tem coleguinha que vai a pé. A gente começa a observar o mundo à nossa volta. Hoje, o que está acontecendo com a tela do celular? Você acorda, se você pega o celular, você está vendo a vida das pessoas, porém aquela vida que está ali, ela é uma vida que eu chamo de palco, que é o mais bonito, que é o que o outro mostra. Só que atrás de um palco tem bastidor. Às vezes tem um relacionamento que não está legal. Tem uma pessoa que não está feliz, às vezes está deprimida e está disfarçando para todo mundo que está feliz. E aí o que acontece nessa hora? A gente está acionando na nossa cabeça a comparação, mesmo que inconsciente. Nossa, tal pessoa está viajando de novo? Olha como essa está feliz, casada, tem filho, minha prima tem filho, casou e eu não tenho ainda. Então começa a vir uma cobrança interna muito grande. Então o não merecimento te derruba, a comparação também. Porque a comparação derruba a tua autoestima, teu amor próprio, que você acha que a vida do outro é sempre melhor que a sua, né? Essa percepção que a gente tem na rede social, né? E a rede social é de fato, uma enganação às vezes, não é?
Porque a pessoa, de fato, é o que você disse, está mostrando o lado bom, O que ela quer. o que ela quer. Que talvez nem seja verdade, né? Que talvez nem seja verdade. E você acha... hoje a gente vê, né, uma busca incessante, uma busca por uma prosperidade rápida, às vezes, por métodos, por maneiras milagrosas. Quando a gente fala de prosperidade, tem que tomar esse cuidado de alguma maneira, né? Você desenvolver o que você sabe hoje, o que você acredita hoje. Em anos de pesquisa, de vivência, acúmulo de experiências, como que foi esse repertório que hoje você transborda na vida de centenas de milhares de pessoas nas redes sociais, presencialmente, nos seus cursos, nos seus retiros presenciais, online, tudo. De onde veio essa experiência? Porque você contou alguns insights que você teve ali, né? Uma percepção de eu quero isso de alguma maneira. Mas onde foi que veio acumulando essa experiência? Eu faço até hoje muitos cursos. E eu participo também de grupos de mastermind, que também te ajuda a manter uma mente mais próspera, né? E continuo estudando, lendo muito. O que sai de novidade eu leio. Então, a gente tem muito uma repetição de coisas muito antigas. Por exemplo, eu estudei todos os livros do Napoleão Hill, adoro os meus livros. Sai pela Citadel, que é a mesma editora do Napoleão Hill, que eu adoro. Então sai alguma coisa do Napoleão Hill, eles me mandam e eu já devoro, adoro estudar Napoleão Hill. E eu percebo que a gente precisa um pouco atualizar uma linguagem de prosperidade também para os nossos dias de hoje. Porque eu vou dizer uma coisa para você, quando a gente fala prosperidade, tem gente que já na hora imagina aquela mansão, uma Ferrari vermelha e vai indo, né? Uma escada gigantesca, em caracol, no meio daquela sala, mesa de jantar gigante, né? Hoje, prosperidade para mim é poder fazer o meu café da manhã com os meus gatos ali, eu converso com eles. São 6 gatinhos que eu tenho, 7 com o Márcio, né, que é meu marido. E aí os 6 gatinhos ficam ali. E um dia eu tava fazendo um stories, assim, fazendo o café da manhã. E eu li um comentário que me fez refletir sobre o quanto as pessoas visualizam a prosperidade. Ele comentou assim: você fala tanto de prosperidade e você não tem um empregado para fazer seu café. Aquele comentário, ele disse todo um padrão mental. E o bom de ser terapeuta é que você bate o olho no texto, você já analisa como a pessoa pensa, né? Porque para aquela pessoa, a prosperidade é ter o dinheiro, um monte de empregado, não fazer mais nada, a vida é maravilhosa, né? Só que daí você perde o que te dá mais prazer. Uma das coisas que mais me dá prazer é fazer o café da manhã. Eu adoro fazer o café da manhã. Cada dia inventar uma coisa ali. E tem dia que não dá para fazer, tem dia que está muito corrido. Mas quando eu posso, eu faço. Então eu não vou tirar um prazer que eu gosto de fazer, porque aquilo para mim é prosperidade. Prosperidade é você ter um tempo de qualidade. Por exemplo, você fazer uma caminhada, para você ler alguma coisa. Se você tem uma vida extremamente corrida, extremamente exaustiva, doente, você está cheio de doenças psicossomáticas, para você manter a mansão, a Ferrari e as coisas que você não está na prosperidade. Porque isso, para mim, minha visão de vida, de tudo que eu leio e estudo, não é essa prosperidade. Por isso que o último livro que o Napoleão Hill escreveu é Prosperidade com Paz de Espírito. E eu estou fazendo a releitura desse livro. Vou falar em primeira mão para você. A editora me encomendou a releitura desse livro para eu ir comentando. Que incrível. E o Napoleão Hill, numa das coisas que ele fala, foi o último livro que ele escreveu, depois dessa série toda de prosperidade, o quanto a prosperidade para ele havia mudado de ângulo. Ao longo da vida dele. Da vida dele, das coisas que ele conquistou, das coisas que ele via. E aí ele escreveu, o último livro que ele escreveu em vida é essa Prosperidade com Paz de Espírito. Porque se você não tiver paz, hoje, a paz interior é o seu bem maior. É o seu maior bem. Você pode morar na sua chácara, você pode criar os seus animais, você pode ter uma casa extremamente simples e você ser extremamente próspero. O Chico Xavier uma vez estava olhando numa vitrine assim de uma loja, olhando. E aí uma pessoa falou, entra, Chico, compra aí o que você quer. Ele falou, não, eu estou olhando quanta coisa eu não preciso. Né? Maravilhoso. E a gente vê a história de Buda mesmo, né? Que abriu mão de todo o palácio que ele tinha e tudo mais para a ascensão dele.
depois Jesus e tantas histórias que a gente tem, que ao mesmo tempo, esses mestres foram e são muito prósperos. Chico Xavier escreveu mais de 500 livros. Você quer prosperidade maior que essa? É verdade. Quantas instituições hoje se mantêm com os livros, os direitos autorais doados do Chico Xavier? A Mansão do Caminho, do Divaldo Pereira Franco, quantos milhares de partos foram realizados lá em Salvador? Isso é prosperidade. Então, a prosperidade não está só em um padrão de vida. Tem que ter esse carro, tem que ter aquela casa, tem que morar no Alphaville, você está nesse padrãozinho engavetado e aí você é próspero. E aí vem de um outro lado, o olhar do julgamento. Porque as pessoas, elas olham e elas vão julgar. Elas julgam pela roupa, pelo carro, pela viagem que você faz. Uhum. Então elas vão olhar, essa pessoa tem dinheiro porque ela está fazendo isso. Eu aprendi uma vez, uma coisa com uma professora que eu tive na faculdade. Isso eu estou te contando lá de 1999, 2000. Eu tinha uma professora na faculdade, uma japonesa, ela tinha um Uno preto. E naquela época, eu ajudava muito ela nas viagens que ela fazia. Então ela fazia muita viagem, excursão, né, de faculdade que fala. Ela fazia muita excursão com o pessoal da faculdade e aí ela me chamava para ajudá-la a organizar. E eu estava lá com 18 anos, e aí eu ajudava ela, viajava bastante o Brasil, trabalhando com ela nessas viagens, ajudando a organizar, a servir coisas no ônibus e tal. Então a gente fazia muito São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Tiradentes, as cidades históricas, né? Então eu fiz minha primeira faculdade de letras. E eu aprendi uma coisa com essa professora. Num dia em que ela chegou com o carro dela, ela falou assim, William, vá até meu carro, assim, e pegue uma caixa que está lá. Então, sempre quando tinha uma viagem, ela trazia as coisas e eu buscava as coisas no carro para ela. E aí, numa dessas viagens, que ia ser um feriadão, ela falou assim, vai até o meu carro, mas a placa dele é tal, tal, tal. Eu falei, ué, você trocou de carro? Ela falou, não, eu tenho 2 iguais, para ninguém perceber que eu tenho 2 carros. Eu achei aquilo a coisa mais estranha do mundo. Uma pessoa ter 2 Uno preto, só mudava a placa. E aí eu olhei para ela e falei assim, mas por que isso? Né? Eu fiquei indignado, eu não tinha nenhum carro, né? E eu olhava, ela era professora universitária. E aí eu estava começando minha vida em São Paulo, né? Então, queria aprender tudo aquilo. Ela falou, não, William, eu tenho 2 iguais. Para ninguém no estacionamento perceber que eu tenho 2 carros, mas o dia que é rodízio, ou um dia que um quebra, eu mudo de carro, ando com o outro, mas ninguém percebe que eu tenho 2. Isso não é o contrário de que todo mundo faz? Pelo menos a grande maioria. As pessoas querem mostrar. Então eu vou chegar com o carrão lá no estacionamento da faculdade. E vou mostrar que eu tenho dinheiro. Então ela veio nesse caminho contrário. E eu comecei a perceber muito isso no livro do Napoleão Hill, da Paz com o que ele fala Paz de Espírito, né? Então, no próprio livro Em Mim Basta, esse que eu trouxe para você, eu falo de um fósforo que se retira, e aí ele vem num padrão negativo, e depois ele se retira e aí ele quebra todo um padrão. Então, em mim, basta. É quando a gente tem coragem de dar um basta para alguma coisa que não está fazendo a gente feliz. Então, se você estiver na vida com algum padrão que não está te fazendo feliz, sabe o que você faz? Dá um basta. Porque você não tem que seguir a forminha dos outros, porque ninguém tem forma de felicidade, cada uma está no seu tempo. E toda vez que você tenta se encaixar na forma de alguém para ser feliz, ou de alguém, ou da sociedade, já não é prosperidade. Que a prosperidade para você é uma, para mim é outra. Não é? Sim. Eu tenho certeza que você, para a sua prosperidade, é você ver sua casa cheia, lá espírita, né? Com certeza. O trabalho bem sucedido, as pessoas curadas, saindo alegres. Para mim, prosperidade é uma pessoa que outro dia mandou uma foto, quer dizer, ela mandou uma foto de uma pessoa sentada no metrô lendo esse livro. Que legal demais. Então eu fiquei na hora pensando assim, meu Deus, o que será que eu coloquei nesse livro? Que aquela pessoa está lendo, olha a responsabilidade, né? Aquilo para mim é prosperidade, Com saber certeza. que eu cheguei no coração daquela pessoa, né? Com certeza. Em alguma parte do mundo alguém assistiu um vídeo, alguém assistiu
uma palestra. E que aquilo é uma chave que a pessoa pode abrir uma porta e mudar completamente a história dela, né? Você deve ter muitos relatos, né? De pessoas que falou, vi seu vídeo e tomei uma decisão, fiz seu curso, li teu livro, né? Isso é incrível, de vida. Então, a gente chama de prova social, né? Então, a gente tem uma pasta gigantesca de vídeos e depoimentos que as pessoas falam, fiz tal coisa e mudei minha vida. Principalmente o Quintessência. E a pessoa aplica o método. E uma das coisas que eu trabalho no Quintessência é o merecimento. Um dos pilares da Quintessência é o merecimento. E aí as pessoas vão mudando o seu padrão de vida. Por quê? Porque muda o pensamento, muda o sentimento e muda a vibração. Então ela se reprograma. O bom que a gente aprendeu na neurociência é que o cérebro tem essa neuroplasticidade. Você pode mudar completamente. Um comportamento. Não dá para dizer apenas eu sou assim não e mudo. Pronto. Já a cabecinha de paralelepípedo, né? Só assim e não muda. Exato. Significa que eu posso começar a construir um hábito novo hoje para ter resultado diferente. Então, eu não posso ficar brigando com o hábito velho, mas eu posso criar um novo. E até mais inteligente para a mente. Porque assim, o hábito velho, o corpo está acostumado, a cabeça está acostumada, tudo está acostumado, suas células, tudo está acostumado com aquele hábito. Se eu tenho que criar um hábito novo, vai levar tempo. Uma vez eu tive um problema sério na cervical, eu dormia de barriga para baixo com a cabeça de lado. E aí me desenvolvi uma hérnia na cervical, o médico disse assim, você nunca mais você pode dormir assim. E aí ele me mostrou no computador, quando você faz assim, você faz uma torção no seu pescoço, você está estrangulando a hérnia, você está com muita dor e tal. Alan, foi difícil. No começo eu dormi de lado. Mudar o padrão. Eu só dormia com a barriga para baixo. Colocava a barriga para baixo, eu dormia. E para ficar de lado? Nossa. Aí tinha que travar a perna com o travesseiro, tinha que agarrar outro travesseiro aqui para você, na hora de dormir, não virar, né? Para a cabeça ficar de lado. Hoje eu deito já de lado e durmo. Perfeito. Porque criou um hábito novo. Então, estou dando um exemplo muito simples. Se o médico vai falar que você não pode tomar café com leite, você vai ficar tomando café com leite escondido, quem está se prejudicando é você. Se você não pode fumar mais, quem está se prejudicando é você. Então, você que está criando o teu próprio resultado da tua vida, né? Mas o dia que você dá um basta e começa a construir um hábito novo, o mais difícil é dar o primeiro passo. Mas o mais poderoso é o 1%. Então, 1% hoje, 1% amanhã, 1% depois. Em 100 dias, eu já estou 100% diferente. A constância. Maravilhoso. Olá, hoje eu quero te levar para conhecer a Imagens Bahia, a loja que fica aqui na Avenida Aricanduva, zona leste de São Paulo. Você passar na porta, você vai ver essa imagem de São Jorge icônica, que inclusive fez parte da nossa festa de Ogum, compôs o nosso altar. E se você vier de carro aqui na loja, tem estacionamento, tá? Bem despreocupado. Vem, vamos conhecer. Você encontra uma diversidade enorme de produtos. Não só imagens fabricadas pela própria Imagens Bahia desde 1934, mas também produtos que servem para o nosso cotidiano, as nossas magias, oferendas práticas dentro do terreiro. Dá só uma olhada à diversidade que você encontra aqui dentro. Uma característica forte da Imagens Bahia é exatamente fabricar imagens de qualidade e exclusivas. Por exemplo, essa de seu Zé Pilintra, icônica, que a gente encontra na porta de alguns terreiros, às vezes com alguidar, que tem moeda, sabe? Que o pessoal vai lá deixar uma paga, um agrado pro seu Zé. E a gente encontra aqui uma diversidade de coisas para as nossas oferendas também. O dendê, o mel, os alguidares, tudo na mão, fácil para a gente pegar e fazer, só isso. E aqui tem alguns turíbulos bem legais para a gente fazer defumação. Então, quer dizer, você já compra a tua erva, uma alfazema aqui perfeita, ó, já põe no turíbulo e já faz a sua defumação. Tua casa, teu terreiro, teu comércio, né? Tem tudo aqui. Aqui não tem só imagem de Umbanda, católica, mas também budista, da Quimbanda, das tradições de magia diversas, de vários formatos, cores. Eu gosto muito. E como toda loja de Umbanda, né, a gente aqui encontra também alguns preparos já prontos para a gente levar para casa, tipo banho de 21 ervas, banho de pombagira, banho de abô. Inclusive é aqui que eu tenho comprado as velas para o meu altar, para minha tronqueira, para as minhas magias, para os meus rituais. Tem vela de todo tipo, exatamente por isso que eu gosto daqui. Aqui a gente encontra também uma variedade muito boa de charutos, de cigarro de palha, de cigarrilha, com piteira, sem piteira. Muito útil para as nossas entidades, para o nosso dia a dia no terreiro. Quem mais gosta de incenso aí? Eu adoro.
Aqui você encontra alguns incensários, alguns formatos até de velas aromáticas e essências também. A gente usa muito, tá? A gente usa muito dentro de terreiro. Já estou escolhendo um punhal, uma adaga nova para levar lá pro meu Exu. Umas opções bem legais aqui. Olha essa daqui que linda. Coisa linda. Pesada, tá? Pesada, toda talhada. Eu fiquei curioso de saber o seguinte, esse é um podcast que está em um canal que a gente fala muito de espiritualidade. Né? E eu fiquei curioso para saber se você tem inspirações da espiritualidade, inclusive, para produzir o teu material, para poder transbordar esse seu conhecimento. Imagino que você se formou, não só de todas as decisões que você fez, estudou, mas uma consciência superior que talvez te inspire. Mas queria que você falasse, de repente, você tem alguma relação com espiritualidade, William? Eu acho que desde criança também. Porque criança eu tinha muita manifestação espiritual. Então eu via pessoas, aí eu falava para minha mãe e para o meu pai, ouvia vozes, via muito vulto, assim, umas perturbações. Qual a idade, mais ou menos, nessa época? Que eu lembro bem, uns 7, 8 anos. E aí os meus pais evangélicos, o que eles faziam o que eles sabiam, que era orar. Então, diversas vezes, eu só consegui dormir porque a minha mãe ficava de joelhos na cama orando. E aí minha mãe acabava dormindo ali no meu quarto, porque ela pegava no sono. E às vezes minha mãe orando, mãe, ó, o homem tá passando assim. Ela, não, filho, fica quieto. Morrendo de medo, né? Então os irmãos iam em casa orar e tal. E eu nunca entendia o que eram essas manifestações. Quando eu vim morar em São Paulo, eu fui trabalhar numa faculdade que a minha diretora, ela era espírita. E eu morria de medo do espiritismo, porque era aquela ideia que espiritismo é coisa do diabo, é coisa errada, e é coisa de espírito, você não pode mexer com isso, é macumba. Imagina um preconceito há 25 anos atrás. E aí ela falava assim pra mim, você não quer ir na minha casa espírita conhecer lá? Aí eu perguntava, mas o que tem lá? Aí ela falava, não, você vai assistir uma palestra kardecista, você vai assistir uma palestra, mesa branca, você vai tomar um passe. Eu ficava perguntando o que era passe. Aí na semana seguinte ela de novo. Aí eu, tem vela, tem não sei o que. Eu sei que chegou um dia, não tinha mais o que eu perguntar, eu perguntei se tinha flores. Ela falou, William, faz o seguinte, o dia que você quiser ir comigo, você vai. E era sempre à tarde, numa quinta tarde, se eu não me engano. União Espírita Francisco de Assis, na freguesia do Ó. Foi lá que eu conheci o espiritismo. Que legal. E aí, um dia à tarde, ela estava pegando... A gente trabalhava na coordenação da faculdade. Ela estava pegando a blusa, a bolsa dela, eram umas 3 da tarde. E aí eu falei, ué, onde a senhora está indo? Ela falou, eu estou indo na minha casa espírita, tem um trabalho agora à tarde lá. Você não quer ir? Eu estava passando um dos momentos mais difíceis da minha vida. Estava muito deprimido, tinha acabado de vir morar em São Paulo. Estava sozinho. Então, o apartamento que eu aluguei na Brasilândia, assim, eu não tinha móveis, eu só tinha a cama que eu trouxe da casa do meu pai. Eu tinha comprado um fogão, uma geladeira com dinheiro que eu tinha recebido de uma escola. Só tinha isso. Então eu entrava no apartamento e fazia eco. Então eu vim com todos os medos possíveis. E aí eu estava numa fase que eu sentia uma angústia, assim, que parecia que você conseguia pegar com a mão, de tão que ela apertava meu peito. E aí, naquela tarde, quando ela falou, quer ir comigo? Eu falei, que hora começa lá? Ela falou, às 4. Na hora eu pensei assim, eu vou, porque tá de dia, né? Tá claro. Eu vou ver tudo. Verdade. Fui. Quando chegou, eu entrei assim na casa espírita, bem pequenininha, e abriu a porta, eu já sentei na primeira cadeira, perto da porta, porque eu pensei, o que acontecer aqui, eu saio rápido. Então eu fui numa defensiva terrível para conhecer. E foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Porque eu ali conheci o espiritismo, assisti uma palestra maravilhosa, tomei um passe, o primeiro passe com o olho aberto, vendo o que era aquilo, né? E os passistas dando passe, e faziam assim com as mãos. Depois que eu fui estudar, entender o que era. E aí eu fiquei apaixonado, comecei a estudar. Ela me deu os livros, comecei a ir nos cursos das casas, né? E você vê, e hoje eu dou palestra no Perseverança, né? Que é a maior casa espírita do mundo. Exato, uma referência, né? E eu dei palestra em Portugal, numa casa espírita também que tem em Portugal, que é a maior lá da Europa. Então, assim, eu nunca imaginei que o espiritismo fosse fazer tão bem para a minha vida e me ajudar a fazer tão bem para a vida das outras pessoas. Primeiro que ele é uma filosofia, ele não te
impede de nada, Não. mas ele te traz luz de esclarecimento para que você consiga compreender as coisas e entender que você está construindo sua história, né? Então aquilo me fez muito bem. Mas eu já visitei a Umbanda, que eu gosto muito. Eu tenho um amigo que chama Francisco Ricardo, que ele é da Umbanda, e aí sempre eu vou com ele. Sempre assim, de vez em quando eu vou tomar um passe lá. Quero ir na sua casa espírita também. É bem-vindo, é bem-vindo. Né? E fala casa espírita também? Fala terreiro de Umbanda, templo de Umbanda. Templo, né? Quero ir conhecer seu templo. E faz muito tempo que eu quero ir lá, né? Vai ser um prazer. Eu adoro. E gosto de tudo. Por exemplo, uma vez eu fui para a Índia e eu fui fazer um retiro na Índia. Então eu adorei estudar o budismo, as técnicas deles, as reflexões. Sim. Já fui para Israel para estudar as coisas de Jesus. Amo demais. Morro de vontade lá. Me ajudou muito. Vamos juntos. Deixa acalmar a coisa lá. Vamos mesmo. Quando eu fui, eu levei um grupo de 30 pessoas. Que legal. Fomos em Cafarnaum, Jerusalém. Que legal. O Mar da Galileia. Põe meu nome já na próxima excursão. Como é que chama? O Mar Morto. Fomos para Qumran, onde Jesus deve ser lindo demais. Essênios. Então foi uma viagem muito linda. E eu gosto muito de estudar. E desses 35 livros que eu escrevi, 2 são sobre Jesus. Eles já são esgotados. Às vezes as pessoas acham na internet os livros, que eu não sei como, né? Eles entram na internet e acabam achando. Mas tem Jesus e a Arte de Vencer Desafios, que é um livro que eu escrevi depois que eu fui para Israel. E tem um livro que eu escrevi que chama 5 Letras que Mudaram o Mundo, que é Jesus. Então, 5 Letras que Mudaram o Mundo é um livro bem poético também sobre Jesus. Que lindo. E aí eu pergunto isso porque essa inspiração divina vem de alguma presença de um amigo espiritual? Olha, eu nunca consegui identificar o meu mentor. Tá. Eu já tive, em algumas casas espíritas, que o presidente da casa me disse assim, quando eu entrei, olha, hoje está te acompanhando aqui o teu mentor, ele é um pastor anglicano que ele usa aquela roupinha como se fosse de padre, né? E eu já fui em outras casas também que disseram que estavam vendo uma mentora comigo, uma mulher. Eu já senti presença dos 2, mas eles nunca conversaram comigo e não se apresentaram, assim, sabe? Mas sempre quando eu vou escrever, eu faço minha oração, peço para que eles me ajudem, peço para que eles falem comigo, para que e se eu vou fazer uma palestra, eu faço uma oração, que eu possa falar aquilo que as pessoas estejam precisando ouvir. Perfeito. Então eu sempre peço ajuda dos meus mentores, sabe? Então eu acho que eu sou um terapeuta transpessoal, porque eu falo mente, corpo e alma. Claro. Né? Sem religião, Sim. Falando de espiritualidade livre, espiritualidade independente, porque eu acho que tem coisas boas em todos os lugares. Exato. Eu aprendi muita coisa muito boa na parte evangélica, quando eu era criança e adolescente. Então, e deu uma base muito boa para a minha vida. E eu fui, como curioso, procurando outras coisas, né? Então, a espiritualidade está presente em tudo. Eu vejo espiritualidade e tenho fé, acredito em Deus. Maravilhoso. Eu fico curioso porque eu penso que nós somos realmente, muitas vezes, essa manifestação divina também, né? Muitas vezes há consciências, amigos espirituais, benfeitores, né? Que se aproveitam de nós como canal, com os nossos dons, talentos, competências, para também contribuírem, né, com a humanidade. Você é um escritor de 35 livros, um terapeuta que impacta centenas de milhares de pessoas na internet, talvez milhões, né? Um canal repleto de pessoas inscritas. Somos um canal, né? Pois é, então acho que a espiritualidade se aproveita disso, né? Às vezes silenciosamente, mas se aproveita disso, né? Nossa, quantas vezes eu fui para dar palestra de um tema, escrevi tudo e falei tudo menos o que estava ali no papel. Falei sobre outras coisas, Eu fui dar uma palestra em Tocantins, em Palmas, no Tocantins, e tinham me pedido um tema, e foi num congresso isso, inclusive, que foi uma palestra sobre a influência da internet nos adolescentes, nas crianças, era uma palestra para pais. Comecei a fazer a palestra, começou a me vir só coisa de suicídio, falar de suicídio, orientar as pessoas, e aí eu olhava o slide, eu começava a falar de novo do tema, e já a coisa levava pro... Já entrava no assunto. Aí eu fiquei tão frustrado, e eu olhava os contratantes assim, meio frustrados comigo também, e eu fiquei pensando, meu Deus, mas por que eu fiz isso? Não era para falar desse tema. Eu tentava ligar uma coisa na outra, mas era difícil, na influência da internet. Com certeza. Ainda tentava conectar alguma coisa, mas vinha muito na minha cabeça aquilo. E era um teatro lotado.
No dia seguinte que eu tô indo embora, eu sentei no avião assim, aí tinha as revistas assim, né? Eu peguei uma revista e tava falando muitas coisas sobre Tocantins. E aí tinha uma matéria falando que naquele ano, Palmas no Tocantins era a cidade com o maior índice de suicídios do Brasil. Nossa. Aí eu me arrepiei inteiro dentro do avião, assim. E daí eu ouvi, né? Tá aí a sua resposta que você queria, né? Incrível. Então, às vezes me vem essas coisas, essas intuições, assim, que nem eu percebo de onde tá vindo e vem. Incrível. E aí eu entrego. Aí depois disso eu passei a me entregar mais. Deus te usa com certeza. Ah, obrigado. Isso é um fato, né? Deus te usa com certeza. Agora, pra gente pensar, William, agora que a gente tá no final do ano, né? Esse podcast está sendo gravado comecinho de novembro de 2025. Virada do ano, a gente quer virar o ano com expectativas novas, planos novos, desejos novos. Então, qual um caminho de iniciativas, decisões, atitudes para quem deseja prosperar? Né? Voltando para o tema prosperidade. O que a gente pode fazer? A pessoa que está nos assistindo, o que ela pode começar a fazer hoje, enquanto um passo a passo, de repente, para virar o ano com uma outra perspectiva, uma outra realidade? Vou dar um passo a passo bem legal. O primeiro passo é a gente entender que o que muda uma vida não é o calendário, é sua decisão. E prosperidade é decisão. Então, você pode começar em novembro, dezembro, janeiro, a hora que você quiser. Porque o calendário, cerca, muro, fronteira, nós que inventamos, né? Então, a prosperidade, ela é em qualquer lugar. Então, você vai, você acessa aquilo. Então, a frequência da prosperidade, ela é uma coisa que você vai acessar a partir do momento que você tem um pensamento, uma vibração nessa frequência, aqui nos sentimentos positivos. Amor, generosidade, perseverança, você vibra aqui em cima. Se você estiver vibrando aqui embaixo, nos ciúmes, no medo, no tédio, na preguiça, você está com uma vibração muito baixa. Então, o primeiro passo é entender que não é o calendário que vai mudar, não é do dia 31 para o dia 1º, é a coisa mais boba que existe, porque não mudou nada. A gente comemora, solta fogos, come. Começou o ano, agora vai! É ótimo, é um ritual. E nós precisamos de rituais, às vezes, para começar coisas. Como segunda-feira, como depois do feriado. Não importa o ritual que você queira construir. Mas que esse passo a passo seja pautado na sua consciência de que você precisa tomar uma decisão. E muitas vezes, essa decisão de entrar no fluxo da prosperidade é de muitas pessoas, mas elas não trazem uma clareza. Então, eu daria um segundo passo, que é colocar com clareza o que realmente ela deseja para a vida dela. Você ouve muito as pessoas falarem, quero ser mais feliz, quero um emprego bom, quero um homem bom na minha vida. Imagina o universo ouvindo isso, Deus, vida, chama como você quiser, sua estrela guia, seu mentor, chama como você quiser. Imagina o universo ouvindo você falar, quero um homem bom. Então namora com o Papai Noel, um homem bom, né? Não quero isso. Tá, então o que você quer? O que é um homem bom para você? Então você coloca com o maior número de detalhes, de características possíveis para que o universo, enquanto olha aquilo, consiga compreender. Porque agora eu vou falar da parte da neurociência. Quando você clareia aquilo na tua mente, quando você sai, você vê aquilo. É quando você deseja um carro branco e você vê o carro que você quer branco parado do teu lado, que você treinou a mente para visualizar Ele aquilo. sempre esteve lá. Ele sempre esteve lá, mas você não via. É isso. Será que as suas oportunidades não estão onde você está e você não está vendo? Quando você faz uma lista mesmo, com caneta, pega um papel, escreve, e coloca claramente o emprego bom. Para umas pessoas o emprego bom é de segunda a sexta, para outras o emprego bom é trabalhar sentado, para outros o emprego bom é trabalhar home office, para outro emprego bom é um salário alto. Se você coloca no papel exatamente como você quer, para você poder visualizar como você quer. Hoje eu gravei um vídeo para o YouTube falando de um banho quântico. Então o pessoal procurar no meu canal vai achar. Legal. Porque eu falo de 3 minutos durante o banho que você faz um banho quântico. Você primeiro imagina a água te limpando, e aí pode limpar toda a energia negativa. Água é natureza, né? Limpeza, conexão, vem de lá. Às vezes a gente esquece porque ela sai de chuveiro quentinho, né? Mas ela tá vindo da natureza. Então, às vezes é o único contato com a natureza que a gente tem. Não coloca o pé na terra, mas é o contato que a gente tem ali, a água. Limpou aquela energia, depois você mentaliza.
Agora, o que que eu quero? E traz as afirmações sempre positivas. Estou pronto para a prosperidade, as oportunidades vêm para mim de infinitos lugares, de propostas inesperadas. Então, às vezes, a gente olha para uma coisa que nós desejamos, seja um apartamento, uma chácara, um carro, e a gente olha para o bolso. E aí a mente diz, você não pode comprar aquilo. Só que você não é o teu bolso. O dinheiro está no planeta, está no universo. O que ele precisa vir é para suas mãos para você comprar aquilo que você quer. Então, ele é um fluxo. Então, a pergunta é, o que eu quero? Com clareza. Então, os objetivos de final de ano, lá para janeiro, fevereiro, 80% das pessoas já desistiram. Esqueceram. Então, por isso, uma terceira etapa é visualiza. Coloca esse papel colado no guarda-roupa, deixa na carteira, põe na bolsa, digita, coloca num lugar que você consegue visualizar. Então, lição de casa, vamos anotar. Você acha anotar recortes? O que você acha mais viável? Para algumas pessoas, essa parte didática funciona. Então, por exemplo, você quer um carro, recorta o desenho, a foto dele, para você visualizar. A casa, o apartamento, ou o padrão de pessoa que você gosta, que você deseja. E escreve em volta daquele desenho tudo que você quer, né? Hoje tem uma forma muito moderna de se fazer no Instagram, que é você salvar no Instagram referências de coisas que você quer. E aí você monta uma pasta chamada Tudo que eu mereço. Tudo o que eu desejo, tudo o que eu quero, coloca o nome que você quiser. E você vai visualizando isso sempre. Porque toda vez que você vai visualizando, você vai trazendo aquilo com mais clareza para a tua mente, o teu corpo sai e você enxerga aquilo. Se uma pessoa sai o tempo todo dizendo homem nenhum presta, homem nenhum presta, homem nenhum presta, ela sai, ela se conecta a um homem que não presta. Se você é uma pessoa que presta, no mundo também tem pessoas que prestam. Então, onde está essa pessoa que também presta? O que é o prestar para mim? Eu quero uma pessoa que tenha esses valores, seja espiritualizada, tenha esses desejos que sejam compatíveis com os meus, para que a gente possa viver essa felicidade. E também curtir o caminho, sabe? Para não ficar... Porque uma coisa que atrapalha muito a lei da atração é a ansiedade, ficar em cima, Porque né? isso também é isso também é vibrar na escassez. Eu ver o que eu não tenho. Eu me preocupar apenas com o que eu não tenho, com o que não chega, não acontece logo. Isso não tá dando certo para mim. É porque tem que ter paciência com o processo da prosperidade. Quando você pensa que, eu quero prosperar. Então eu vou seguir um protocolo. Anotar, vou olhar aquilo todos os dias, vou vibrar, vou visualizar. Isso não vai acontecer da noite pro dia, talvez. Imagina que você está programando uma energia de 30 anos, que você vem pensando na escassez. Eu vou falar uma coisa para dar um nó na nossa cabeça. A escassez, ela não existe, só existe a abundância. Mas quando eu olho só de forma abundante para o que está faltando, eu amplio aquilo. Se eu fico só olhando para minha conta sem dinheiro, para as contas para pagar, reclamando do boleto, aquilo vai ser mais abundante ainda, mais aquilo eu vou trazer para minha vida. Porque só daquilo eu falo, só do problema eu observo. Agora, se eu olhar para um outro lado que está fluindo, que está dando certo, que está funcionando, aí as coisas vão andar para você. Isso não é da noite para o dia, porque você precisa da reprogramação. Lembra do hábito novo? Faz um hábito novo também para a prosperidade, para a abundância, para você olhar as coisas que você deseja. Vai no lugar, sente o cheiro. Eu quero tal carro. Você já sabe quanto custa? Não. Quando eu tiver dinheiro, eu vou... Não é assim. Você vai lá primeiro, pergunta quanto custa, põe no papel, pergunta do IPVA. Se puder, faz um test drive, então. Faz, dirige, sente o cheiro. Sente se é isso mesmo que você quer. Vê se aquilo veste em você. Se te conecta com aquilo. Né? Tudo que você faz e que está na escassez, você está olhando de forma errada. E qualquer pessoa pode fazer essa reprogramação? Qualquer pessoa tem essa capacidade? Qualquer pessoa pode prosperar? Essa é a pergunta. Pode, e a partir do momento que ela se pergunta se eu posso, ela já está duvidando dela. Então, quando ela diz assim, mas será que isso é para mim? Eu estou assistindo isso, mas o William está falando aí porque para ele é fácil, mas para mim eu não sei se vai funcionar. Não vai funcionar mesmo, porque você já começou desacreditando de você. Então, é sempre se vestir. Eu posso, não importa quantos anos você tenha. Pode ser 70, 80, né? Então, assim, eu vi uma entrevista uma vez da Bibi Ferreira, 80 e tantos anos, aí o repórter perguntou, qual é o seu próximo sonho? Ela, eu vou reformar meu apartamento.
Com quase 90, a pessoa fala assim, você vai reformar o apartamento pra quê, né? E aí ela, não, eu quero reformar eu tô meu viva apartamento. ainda? Eu achei um barato. Maravilhoso. Então nunca é tarde pra você sonhar, ter suas coisas e acreditar no que você quer. Especial que você tá falando. Agora, a gente então tem 3 passos aí que você passou, né? Já falei tanto depois que eu nem lembro mais. Depois são os 3 passos? Depois que eu fixar isso na minha parede, por exemplo. Visualizei com clareza, né? E o primeiro passo era decisão. Então, tomar decisão, porque o calendário não muda nada, né? O que muda são atitudes. Depois, com clareza, tudo aquilo. E colocar para visualizar. Eu acho que isso vai ajudar muito já começar um ano diferente. Maravilhoso. Sabe? Você começar a usar a tua cabeça como um recurso novo, com um recurso diferente. Porque você pode até pensar assim uma hora, mas será que... Quando vier essa dúvida, você faz assim... Até aqui eu vivi num método e eu tive tal resultado. Se eu usar, então, um método novo e ter um resultado novo, como que vai ser a minha vida? Se nada funcionar, você volta e pega teu método antigo, que é seu jeito de viver. Que você já conhece muito bem o caminho. Exato. Mas tenta um caminho novo, com respostas novas. Eu acho que a gente está aí beirando 2026 e eu acho que se a gente não aprender certas coisas agora, quando é que nós vamos aprender? Quando é que a gente vai olhar? Né? Para algumas coisas. Quando é que a gente vai olhar para o poder da nossa mente? Mas o ambiente nos influencia muito, né? Não influencia, William? Influencia. A família. É um desafio. Os amigos. Porque os amigos, a família, muitas vezes não vê você de um jeito próspero. Então, a maior dificuldade que você tem quando você fala, por exemplo, vou fazer uma faculdade. As pessoas falam, não, isso não é para você. Às vezes até para proteger, para proteção. Tem mãe que fala pro filho, não, você não vai lá pra cidade que lá é perigoso. Porque para ela, o filho estando aqui seguro é a melhor coisa que tem. Então, às vezes, até inconsciente ele faz aquilo. Mas todo mundo precisa acreditar mais nos seus sonhos, né? No sentido de viver a tua felicidade, a tua abundância, os seus desejos. Porque eu acredito que isso é o que vale a pena. Porque vai chegar uma hora que a gente não vai precisar mais dessa boca para falar, dos pulmões para respirar, das pernas para andar, e nem o nosso corpo Deus quer. Deus quer a nossa essência. É o que a gente aprendeu, é o que a gente estudou, é o que a gente leva aqui dentro dessa evolução, né? Porque o corpo fica aqui, os parentes precisam enterrar, precisa resolver rápido, porque o que vai é a nossa essência, o que fica é isso. É verdade. Agora, tudo que você fala de prosperidade se encontra em quais obras tuas? O Quintessência é uma obra bem completa sobre lei da atração. Eu chamo ela de lei da atração acelerada, que é o Quintessência. E aí a pessoa vai encontrar um método bem completo com os 5 pilares da Quintessência. Um deles é o merecimento, que eu falei agora há pouco, mas tem mais 4 que eu não vou falar, tem que ler o livro e aplicar o método, que é bem legal. Eu tenho um livro que chama Destrave o Seu Dinheiro, que fala só sobre crenças limitantes sobre dinheiro, que a gente escuta desde pequenininho, né? Sim. Então, o dinheiro não nasce em árvore, a gente escuta muito dinheiro é difícil de ganhar, dinheiro na mão é vendaval. Então, essas crenças, muitas vezes são hereditárias, passadas dos avós para os pais, dos pais para os filhos, e a gente não percebe que, por mais inocente que sejam, elas estão bloqueando a tua vida. Então, a gente precisa tomar cuidado para não repetir. Então, Quintessência, Destrave o Seu Dinheiro, são livros de prosperidade. E um terceiro passo é o livro Prosperidade Suprema, que é o mais novo que eu escrevi sobre prosperidade, que daí é uma prosperidade em todos os campos da vida. Que incrível. Quintessência, o que significa quintessência? 5 essências. Quintessência. Tá, perfeito. Eu criei esse nome. Eu vi esse livro na mão que eu acompanho também. Não sei se é sua amiga, sua aluna, Sheila Carvalho. Minha aluna. É sua aluna? Querida, eu acho que foi esse livro que eu vi na mão dela. Se tornou amiga. Acho que é esse livro. A Sheila Carvalho me escreveu um dia falando que tinha feito o Quintessência. E quando eu fiz o evento presencial em São Paulo, que tem o evento do Quintessência, que é um dia inteiro de estudo, a Sheila Carvalho veio participar. Que legal, que incrível. E aí ela fala o quanto ela conseguiu conquistar na vida dela usando a lei da atração. Que incrível. Acreditar na mente. Que incrível, que Adoro incrível. a Sheila, um ser humano incrível. E para concluir, William, a gente poderia ficar muitas horas aqui. Eu volto mais vezes. Eu tenho tanto para te perguntar, aceitar. Você não tem ideia, já está convidado. Vou fazer só um com você, assim, vários episódios, uma série. O que a gente tem que evitar
para que a nossa prosperidade não vá pro ralo? Existem coisas? Sim, evitar entrar na onda negativa dos outros e lembrar sempre que quando alguém fala alguma coisa para você negativa, é o jeito dela ver o mundo, não é o mundo que é assim. É o jeito daquela pessoa ver. Se aquela pessoa é fracassada, negativa, geniosa, pessimista, é o jeito dela ver o mundo, não é que o mundo tá assim. Então, olhar com outros ângulos também. Né? Isso atrapalha muito a prosperidade, porque às vezes na empresa você está lá trabalhando, você vai lá na fila do cafezinho, aí o colega fala, viu, vai ter demissão, vai ter corte, o dinheiro está difícil e tal. Aí você fala, é mesmo, você precisa ver lá em casa. Pronto, você já entrou naquela frequência da escassez. Então, tomar muito cuidado às vezes com até isso, demitido. Né? Né? E o difícil é você não acreditar nessas coisas. Aí que está o grande desafio. Porque a nossa tendência é olhar para o mais negativo. Então, por isso que tem tanto programa policial, por isso que tem tanto o trânsito quando cai alguém, porque todo mundo passa devagarzinho para ver. Porque a gente tem uma tendência para olhar mais para o negativo. E às vezes eu falo, o meu canal tem 12 anos. Meu canal tem 1.100.000. Vai ter 12 anos que eu estou gravando vídeo. Né? Quantas horas de vídeo gravado? Sim. Se fosse um canal de piada, um canal de humor, tinha 30, 40 milhões de visualizações. Com certeza. Mas são coisas positivas, poder da mente, coisa que vai dar trabalho. Então, a gente usar a constância e acreditar no que você faz. Estou dando o exemplo do canal, porque às vezes você começa um projeto e você desiste rápido. Você não tem constância. É a mesma coisa, exercício, leitura. Aí tem gente que fala, mas como é que você escreve? Que hora que você consegue? Não, é ter disciplina, é pôr na agenda. Nessa hora eu estou escrevendo. Nessa hora eu estou estudando. Nessa hora eu estou fazendo tal coisa. Então, você ter disciplina, né? Então, são essas dicas. Prosperar, então, também é uma decisão. É uma decisão diária. Isso. De reforçar aquele aprendizado, aquela lição. Porque é uma tendência a gente voltar para o nosso eu anterior. Por isso que é bom a gente ter mentores, pessoas que nos cercam, nos blindam, para nos ajudar a manter numa frequência certa. Perfeito, perfeito. William, o que está acontecendo aí? O que vai rolar ainda esse ano? Para quem vai assistir ainda esse vídeo em 2025. E o que você está prevendo para 2026, assim, de planos? Eu vou escrever em 2026 o curso do Quintessência 2.0. Porque depois que eu escrevi o Quintessência, eu já estudei uma série de coisas novas. Então, eu estou gravando novos módulos para o Quintessência. Então, ano que vem vai ser o Quintessência 2.0. Um lançamentozão, assim, que legal. Então, todo mundo que já foi aluno vai poder voltar a fazer e vai ter mais aprofundamento de conteúdo, né? Porque são muitas pessoas com resultado, sabe? É impressionante como funciona. Você mudou a tua frequência, teu pensamento, a tua muda vida completamente. E é natural que as pessoas ruins ruins no sentido, assim, negativas para aquele seu objetivo, se afastem, né? Porque você vira um imã de atração e um imã de repulsão. Pessoas vão falar, opa, você não muda você não é mais a mesma pessoa. Você muda o imã de lado, ele não cola, né? Você faz força e a pecinha não chega. É verdade, é verdade. Quando você vira o lado certo, ele conecta. É verdade. Você faz isso com pessoas, com lugares. É verdade. O tempo inteiro. E suas palestras estão acontecendo onde? Onde que a gente vê a sua agenda, na programação? Minha agenda você acha no meu site, que é o williamsanches.com. No meu site a gente coloca as agendas de palestras gratuitas que eu faço no Perseverança e às vezes em outras casas espíritas. A gente sempre faz a entrada 1 quilo de alimento não perecível. E tem os meus cursos e as pessoas encontram lá. E eu vou fazer agora em março um retiro só para mulheres. Porque eu sempre faço o retiro de 3 dias aberto para homens e mulheres, né? Mas em março, vai ser 6, 7, 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Então, esse retiro só pode mulher. Que lindo, vai ser lindo demais. É um retiro terapêutico. Tem nome? Tem algum nome específico? É o Retiro Amarce. Retiro Amarce, que lindo. Que eu já faço ele. Que incrível. Esse ano nós tivemos 2 edições dele, lotada. Que legal. E o Retiro Amarce acontece em 3 dias. A gente vai no topo da montanha, em Extrema, Minas Gerais, ficamos lá com as atividades terapêuticas, 3 dias comigo. E a gente vai fazer uma edição especial em março só para mulheres. Uau, as pessoas devem amar, né? Ter uma imersão contigo. Não é à toa que chama Márcia, mas para você se amar, né? Mas sabe o que eu percebo? As pessoas, elas se conectam com elas no retiro, porque ela estava muito afastada de si mesma, Sim, né? com certeza. William, ficaria, como eu disse, muitas horas contigo aqui, mas muito obrigado pela oportunidade. Mais uma vez. Voltaremos. Espero outras dessas pra gente conversar. Obrigado. E a próxima palestra que for ter lá no Perseverança, acho que eu vou. Perto da minha casa, então é rapidinho. Muito obrigado. Muito obrigado, tá? A você, a toda a sua espiritualidade, por ter aberto essa oportunidade. A você, meu irmão, minha irmã que está ouvindo
esse podcast acompanhando até aqui, vou sugerir que você dê uma olhada na descrição. Eu deixei algumas informações complementares e deixei os links também das minhas redes sociais, das redes sociais e dos sites do William, para você ter acesso aos seus livros, palestras, cursos e tudo mais. Espero que você tenha gostado, se inscreva no canal, clique em gostei, compartilhe esse vídeo com alguém que você sente que também quer prosperar no ano de 2026 e deixe seu comentário, o que você achou. Também aceito sugestões de convidados, quem você gostaria de ver sentado nessa mesa aqui. Muito obrigado, mais uma vez, beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro.